Lucas Reis, CEO e fundador da Zygon, também doutor em comunicação. E estamos aqui fazendo nosso primeiro episódio, quer dizer, que pode ser o primeiro episódio se der certo, se a gente gostar do resultado, o primeiro episódio do nosso podcast para comentar livros que são relevantes para a nossa área de análise de dados aplicada ao marketing, de mídia segmentada, mídia programática, growth e performance, né? Aqui comigo está a Fernanda Consolini, que eu vou pedir para ela se apresentar no detalhe. Fernanda, que é uma apaixonada por neuromarketing e que... Continue, Fernanda. Bom, como o Lucas adiantou, eu sou a Fernanda, sou gerente executiva aqui da Zygon. Como o Lucas comentou, eu sou apaixonada por neuromarketing, então estou sempre aí de olho no que está acontecendo no mercado, as informações sobre neuromarketing. Eu sou formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, trabalho há mais de 10 anos aí com marketing digital. Então, acho que é bacana a gente começar a fazer essa ligação do neuromarketing com marketing digital. Tem muita coisa bacana para a gente falar aqui. Isso. A gente, se vocês estiverem ouvindo esse podcast ou assistindo esse videocast, é porque a gente aprovou o final, né? Porque a gente está gravando aqui, a gente decidiu... É um piloto. Não sei o que vai sair daqui. Exatamente. Você que está no futuro, se estiver ouvindo é porque deu certo. Planejando esse ano de 2023, a gente está gravando aqui em fevereiro de 2023, a gente pensou de dar uma aprofundada maior no uso da neurociência aplicado ao marketing. A gente tem tocado e tem usado, aplicado de fato alguns conceitos e a gente tem vontade de dominar mais. A Fernanda tem essa paixão aí de anos pelo tema, então a gente resolveu aprofundar. E uma das formas de aprofundar o tema é a gente ler os principais livros sobre esse tema, e ler sozinho é ruim, discutir, aplicar, ouvir vozes diferentes é bacana, e por isso que a gente resolveu bater um papo sobre o livro, e a gente pensou, se a gente vai bater um papo sobre o livro, isso já pode virar conteúdo, outras pessoas podem ver esse papo, e aí a gente também acaba já deixando uma contribuição, aí, uma pequena contribuição para a sociedade como um todo. A gente, na verdade, Fernanda escolheu o livro A Lógica do Consumo, que é um livro de 2008, e quando eu falo que foi Fernanda que escolheu, não é para dizer que o livro foi ruim, não, o livro é ótimo. Inclusive, um dos critérios que a gente usou para decidir esse livro foi de prova social, né? A gente tinha alguns livros muito bons e a gente olhou aquele livro que tinha mais reviews. O neuromarketing já contribuindo para isso aí, né? Já para a decisão do livro, o neuromarketing já apareceu. Exatamente. Entre vários livros bons, qual escolher, a gente escolheu aquele que tinha mais comentários na Amazon. E aí nós estamos aqui. Esse livro, Fê, eu sempre esqueço o nome do autor, é Martin Lindstrom. Exatamente, Martin Lindstrom. Ele supostamente foi escrito com base na maior pesquisa de neuromarketing feita no mundo. Mais de 2 mil pessoas, se eu não me engano, participaram desse teste. Isso, e aí acho curioso, assim, quando você falou 2 mil pessoas, não lembrava desse número, mas nesse mundo que a gente está de Big Data, uma amostragem de 2 mil pessoas parece... pequena, né? Mas aí quando a gente começa a pensar aqui para neuromarketing, na verdade, neurociência, aí são testes que envolvem aparelhagem, envolve ressonância magnética, aí você começa a pensar que 2 mil pessoas é uma amostragem grande por conta do custo, né? Pensa que tem uma aparelhagem, tem um time por trás, pesquisadores, aí o negócio está numa proporção muito maior. A gente vai falar já sobre se neuromarketing é só assim, né? Exato, mas essa parte ali do livro, pelo menos as pesquisas das 2 mil pessoas, foi essa pesquisa offline ali, com de fato ressonância magnética, essa aparelhagem ali para medir as ondas cerebrais, então um pouquinho diferente. Pois é. E aí o livro começa explicando sobre o título, né, a lógica do consumo, pelo que eu entendi, é porque através dessa gigante pesquisa aí com a amostragem de 2 mil pessoas, o autor prova que a gente não toma decisões apenas com base na razão. Na verdade, outros aspectos emocionais, subjetivos, influenciam bastante. Isso acho que todo mundo meio que percebe, né? A gente fica dizendo que é racional, mas todo mundo age por impulso, não entende por que faz coisa. É bem isso. Todo mundo tem um gatilho, né, pessoal, para alguma coisa.
Então, as decisões também são muito com base nisso, né? Experiência pessoal, como é que a gente percebe, como é que a gente sente aquele estímulo. Então, é isso. E essa pesquisa, na verdade, só deixou isso mais evidente e comprovou com fatos o que a gente já desconfiava, né? Vamos combinar. Exatamente. E que depois vários outros livros confirmaram, né? Não sei se necessariamente depois, porque eu não sei a cronologia dos lançamentos, mas a gente encontra isso em outros livros. Eu acho que o mais conhecido é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que se tornou muito famoso porque ele ganhou o prêmio Nobel. E no livro, basicamente, o Kahneman diz que a gente tem dois sistemas que tomam decisão. Um que toma decisão lentamente, porque é o lado da razão, a gente pondera, e um outro que toma decisões muito rápidas, que é exatamente, que é o nosso gut feeling ali, nosso instinto e tal. E o que esse livro que a gente está discutindo aqui, a Lógica do Consumo, mostra é o quão importante é essa parte mais emocional. Eu ia falar primitiva, e eu vou explicar por quê. Porque no que eu li sobre como o nosso cérebro está montado, ele tem mais ou menos 3 áreas. Não vou lembrar os nomes agora, né, mas tem uma parte mais moderna, que é realmente onde o processamento racional acontece, uma parte intermediária, que acaba sendo um pouquinho mais de empatia e tudo mais, e uma parte primitiva mesmo, o cérebro reptiliano, que é aquela parte que nos mantém vivos, né, que o objetivo dela é fazer a gente sobreviver. Sobrevivência, exatamente. E essa parte instintiva, né, que toma essas decisões basicamente pelo instinto e pelo emocional. Exatamente. E é essa parte que a gente passou alguns séculos achando que não estava com nada, que não andava em nada, porque o ser humano é racional. E eu falo 2 séculos porque, assim, do iluminismo, passando pelo positivismo, o iluminismo do século XVII e XVIII, passando pelo positivismo do século XIX, até pelo menos o século XX, tinha assim, na ciência, a discussão científica era de que o ser humano é racional, toma decisões de forma racional, ponderando, levando em consideração vários aspectos. E aí as pesquisas mais recentes provam que não é bem assim, né? Nós somos racionais também, ou podemos ser quando podemos, mas é impossível. E uma coisa interessante que também nesse livro o autor fala é que a gente usa essa parte mais primitiva do cérebro não por defeito, mas na verdade por uma questão de viabilidade, né? Porque se a gente tivesse que racionalizar todas as decisões que a gente toma, a gente não ia conseguir tomar. A gente já tem uma estafa mental. A gente já tem uma estafa mental. Normalmente, né? Até porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, né? Se a gente tivesse tempo para parar e racionalizar tudo que a gente tem de informação, não ia dar certo. Então, de fato, a gente acaba tomando muito mais decisões por impulso do que a gente mesmo imagina, né? Eu acho que todo mundo já fez alguma compra por impulso alguma vez na vida e depois correu atrás de prejuízo, mas é isso, é esse cérebro reptiliano aí que acaba impulsionando e fazendo com que a gente tenha esse estopim de sair do lugar, né? Seja pela sobrevivência, hoje em dia não mais só relacionado à sobrevivência, mas ele que de fato faz com que a gente tenha essas tomadas de decisão mais rápidas e mais impulsivas. Exatamente isso. Isso está relacionado com uma pesquisa muito mais recente, acho que de 2021, que a gente tem usado muito na Zygon, uma pesquisa feita pelo Google, que fala sobre o mass middle, né, o meio confuso, que é justamente quando a pessoa está numa jornada... Jornada confusa do consumidor. A gente sempre fala muito disso, né? Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre essa jornada? A jornada, não sei se todo mundo conhece, então acho que vale a gente dar uma pincelada, mas a jornada confusa do consumidor é uma forma, na verdade o Google trouxe isso, né, muito à tona, que é como o consumidor hoje em dia se relaciona com as decisões de compra e consumo. Então, na verdade, o consumidor, ele procura informações, ele recebe gatilhos externos, né, então, seja um influenciador, seja um anúncio, seja alguém que falou alguma coisa para ele sobre a marca ou serviço, ele recebe esse gatilho externo, ele faz uma conexão com uma dor que ele já tem, ele começa a ponderar isso, mas antes de tomar a decisão, ele acaba considerando vários fatores. Então, ele fica explorando e considerando os fatores e fica reavaliando, avaliando de novo, perguntando, se informando antes de fato de tomar a decisão. Então, por isso que a gente fala que é uma jornada confusa, porque ele fica nesse ciclo várias e várias vezes até de fato se sentir seguro para tomar aquela decisão de consumir.
E se essa decisão for positiva e ele tem uma boa experiência, ele fica fiel. E aí a gente entra aí nesse ciclo de fidelização do consumidor, né? Ele volta a comprar de forma recorrente, começa a ser embaixador da marca, começa a contar para os outros que ele teve uma experiência positiva, mas até ele decidir e optar por essa compra, de fato ele entra aí nessa pesquisa e nessa consideração várias e várias vezes, até se sentir seguro. Então, por isso que é tão importante as marcas também darem informações necessárias para os consumidores para que eles consigam fazer essa avaliação da melhor forma possível, né? Então, essa que é a jornada confusa do consumidor que a gente fala. No livro, o Martin, ele cita que em 1990, ou qualquer coisa assim, uma pessoa em média recebia 10, 15, 20 anúncios por dia, que em 2008 esse número já era na casa de centenas ou quase milhares, e hoje, com a penetração do digital, esse número com certeza está na casa dos milhares, não sei se já na casa das dezenas de milhares. E aí, quanto mais informação a gente recebe, e se a gente for parar realmente para processar essa informação, a gente vai travar. Tem um outro livro, um outro conceito de um autor chamado Barry Schwartz, deixa eu conferir aqui, Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha, que é quando a gente tem muita opção ou muita coisa a considerar, a gente tende a demorar mais para decidir e a achar que tomou uma decisão pior. É o efeito Netflix. Você abre o Netflix, tem filme. E não só o efeito Netflix, né? As mulheres podem me entender, a gente faz esse paralelo com roupa. Muita opção de roupa, a gente entra em crise. Agora, poucas opções, o negócio é mais rápido. Por isso até que a gente fala ali que os grandes mestres ali, os grandes investidores, várias pessoas ali começam a vestir com roupas iguais, né? A gente vê aí muito no mercado que todo mundo começa a se vestir com roupa igual para não precisar de fato escolher. Então, é uma tática ali para acelerar esse processo de decisão. Acho que você entrou no ponto certo, né? Que é o papel da gente como profissional de marketing, auxiliando as marcas, é o de fazer o consumidor não se perder nesse meio confuso, né? Quando ele já identifica que tem a dor, começa a considerar uma opção e aí se perde entre explorar várias opções e avaliar as opções que ele já acha que é melhor. Inclusive, dá para fazer um paralelo com várias coisas, né? Há muito tempo atrás, não sei se você vai lembrar, logo quando começou a discussão de UX e UI, teve um livro muito famoso que era Don't Make Me Think, que era justamente essa ideia, né? Que você, de fato, tem que facilitar a linha de raciocínio do consumidor, de quem está navegando no seu site, justamente para facilitar esse poder de escolha e para a pessoa conseguir se localizar melhor. Então, tudo isso acaba girando ali do neuromarketing, neurociência e tudo nessa facilitação, de fato, da escolha do consumidor. A ideia do neuromarketing, né, é a de que eu vou usar alguns conhecimentos sobre como o cérebro, né, neuro, deve vir do grego, deve ser grego, né? Cérebro. Acho que é. Então, como o cérebro funciona e a partir daí eu vou conseguir fazer ações de marketing ao influenciar no comportamento das pessoas. Eu primeiro entendo o comportamento das pessoas, depois eu tento influenciá-lo. E uma coisa que você falou aí quando você estava explicando, né, sobre o meio confuso, é que depois que você constrói ali, faz a conexão no cérebro da pessoa, quanto mais ela repetir, aquilo se torna algo completamente consolidado, que é a fidelização. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ria de meus pais, avós, tios, que tinham marcas preferidas que eu achava assim, por quê, né? Por que gostava, sei lá, meu pai gostava de televisão da Sharp, nem existe mais essa marca. E eu jovem ficava achando, tem outras que são muito melhores, Samsung, LG, tá? Meu pai queria uma Sharp. A bisavó da minha esposa gosta de panetone Balduco, assim, estamos no mundo de chocotone, vários produtos mais novos, mas ela quer o panetone tradicional da Balduco. E hoje que eu já tenho 35 anos, eu já tenho as minhas marcas preferidas que eu estou zero disposto a renegociar. Assim, eu não estou com vontade de pensar de novo qual é a melhor de calça, eu não estou com vontade de pensar de novo qual é o melhor celular. Então, assim, a ideia do neuromarketing é que, da mesma forma que um hábito, quando a gente repete, né, cria ali uma conexão entre os neurônios que se consolida e vira um hábito mesmo, né, assim, aquilo vai se repetindo naturalmente, o processo de decisão por uma marca ou por um produto também. Então, quando a gente entende isso, assim, o processo de gerar uma fidelização não é só um processo de gerar uma boa experiência, é o de você fazer com que o consumidor associe aquele produto, aquele processo de compra, aquela dor
aquele outro... E isso que você tá falando, ele é até um ponto que ele toca no livro, né? Que é os marcadores somáticos. É exatamente isso. Cada experiência que a gente tem, ele traz um gatilho, ou positivo ou negativo. E às vezes a gente constrói esse gatilho positivo por alguma questão, sei lá, eu era pequena, ganhei uma Coca-Cola do meu pai, aquilo foi incrível, né? Tem aquela memória afetiva. Nunca mais vou trocar Coca-Cola. Então, é um pouco disso, né? A gente se torna, às vezes, embaixador de uma marca, às vezes o produto mudou. É muito engraçado o chocolate, né? Todo mundo falando, o chocolate mudou, acho que a matéria-prima mudou, não é mais o mesmo sabor, mas todo mundo continua comprando o mesmo chocolate. É o sonho de valsa ali, ó, há muito tempo. Por quê? Porque tem essa memória afetiva, né? Esse marcador somático ali, que a marca construiu tão bem e que, de fato, faz com que você seja fiel àquela marca e continue passando isso de geração, né? Geração para geração. Aí eu acho esse ponto bem legal, né? Você falou, no meio confuso, a marca precisa agir para puxar o consumidor, para o consumidor não se perder. Para fazer isso, a gente pode usar o neuromarketing, ou seja, entender como o cérebro funciona para fazer o consumidor agir. Você falou dos marcadores somáticos, que é um nome bonito. Assim, quando eu li marcador somático, eu não consegui entender, pensei que tinha uma coisa a ver com doença, né? Mas não. É de pegar elementos que as pessoas, no geral, associam à qualidade, à eficiência, enfim, à durabilidade e colocar na sua marca para que a partir daí a pessoa possa decidir. O exemplo que ele dá no livro é se você está na frente de uma gôndola e essa gôndola tem 30 opções de marcas de água, por exemplo. Água é água, né? H2O, insípida, inodora, incolor. Então, em tese, toda água é igual. Como é que você se diferencia? E aí ele dá um exemplo de uma marca que usa um nome dinamarquês porque no mercado americano a Dinamarca está associada à pureza da água por conta dos fiordes e tal. Então, isso é um marcador somático, né? Você pegar um elemento que as pessoas interpretam como algo que é positivo para decidir sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Ele também dá o exemplo da Audi, se eu não me engano, né, que usava um termo em alemão, mesmo as pessoas não usando, a maior parte das pessoas não dominando o alemão, porque ouvir em alemão passa uma impressão positiva, né? Uma impressão de que o carro é seguro e tudo mais. E aí você falou do marcador somático, Fê, e uma das coisas que a gente estava discutindo antes de começar a gravar foi que esses marcadores somáticos precisam se atualizar. Primeiro, para que não fique datado, assim, parecendo que o sonho de valsa é chocolate de quem nasceu na década de 80 e 90. Então, quem nasceu no ano 2000 começa a falar assim, isso é chocolate de coroa. E segundo, para que a gente não se prenda a estereótipos e fique meio que datado, assim, pensando, não sei se o baixinho da Kaiser funcionaria hoje, por exemplo. Exatamente. Não, mas é muito isso, né? A cultura, ela tá mudando, a sociedade está mudando e a gente começou a quebrar e questionar paradigmas, né? Então, provavelmente, isso falou, acho que o baixinho da Kaiser, acho que teria, inclusive, uma guerra judicial, né? Porque ele tinha um estereótipo ali que hoje em dia já não cabe mais para a sociedade, né? Mesmo colocar a mulher ali num padrão super sexualizado já não cabe hoje mais para a sociedade, né? A gente quer, de fato, que as marcas mostrem mulheres normais, que a gente possa se identificar. E a gente entra com esse termo para tudo, né? O exemplo que você deu da Dinamarca, hoje em dia também não sei se funcionaria 100% dos casos, pode ser que em alguns casos sim, mas em outros não, porque a gente tem também um movimento aí da sociedade que gosta de produtores regionais, que gosta de incentivar pequenos produtores, então é justamente o contrário, né? Você quer comprar do pequeno, você quer comprar da tua região, do teu bairro, alguém que está fazendo um negócio mais personalizado, mais artesanal. Então os paradigmas, eles estão mudando, né? Eles estão dando aí abertura para a diversidade da população, diversidade de gosto, diversidade de conceito. Então, de fato, esses marcadores, eles tendem a atualizando com o passar do tempo, né? Na culinária, na gastronomia, usar termos em francês agrega valor, né? Desde falar que é gourmet, que virou motivo, assim, qualquer coisa gourmet significa que é mais cara. Outro termo muito comum é o artesanal, pão artesanal. Então, você coloca artesanal depois da palavra, e esse é o marcador somático que a pessoa associa à qualidade, e na cabeça da pessoa isso aumenta
à disposição de preço que aceita pagar, né? Porque a pessoa já associa que produtos artesanais, produtos gourmet, geralmente são mais caros porque são mais bem feitos e porque são melhores. Então, é uma forma de se aplicar o marcador somático que, quando a gente vai, por exemplo, para marketing digital, que a gente tem muito pouco tempo para capturar a atenção da pessoa, acaba que isso é bastante importante, né? Você, numa página de um portal ou de um aplicativo, conseguir capturar a atenção do usuário e fazer ele clicar no seu anúncio, para isso, usar os marcadores somáticos é importante porque você precisa se diferenciar de todo o resto, né? Você precisa fazer o consumidor, que naquele momento é seu público, achar que o seu produto é melhor do que os outros conteúdos, nem só os concorrentes. Naquele momento você está concorrendo não com quem vende o mesmo produto que você, mas você está concorrendo com todo mundo que está tentando cativar a atenção daquela pessoa. Principalmente em rede social, né? Principalmente rede social, que é uma infinidade de coisas. Ao mesmo tempo, informação ao mesmo tempo, celebridade, fofoca, cachorrinho bonitinho, vídeo de bebê, muita informação ali junto. E tem, inclusive, uma pesquisa que ele cita ali no livro que diz que os consumidores eles demoram em média de 2,5 segundos para tomar uma decisão. Então, é pouquíssimo tempo, 2,5 segundos para você ali mostrar e definir ali. Tá certo que precisa ter toda uma narrativa, isso que a gente está falando de uma construção, mas você precisa desse tempo rápido para despertar atenção, né? Para que a pessoa, de fato, queira conhecer mais sobre você. Então, no meio de tanta informação, é importante usar tanto esses marcadores e através muito de gatilho mental, né? Que a gente adora usar aqui na Zygo, a gente adora falar sobre esse tema. É justamente essas técnicas para fisgar a atenção do consumidor ali, para ele prestar atenção em você, prestar atenção no seu produto, prestar atenção na tua marca. Então, também é um ponto aí bem importante para a gente falar, né? Pois é, e gatilhos mentais são hoje, né? Esse é um termo popular hoje, mas que eu acho que ainda não é de conhecimento comum. Também não é um termo necessariamente científico, né? É um termo que o mercado usou. Eu acho que um dos primeiros livros que apresentam esse conceito chama As Armas da Persuasão, de um autor chamado Robert Cialdini, se eu não me engano. E o que ele prova é que a gente, ao ouvir ou ler determinadas palavras, a gente tende a ter um raciocínio. Então, o gatilho mental mais básico, gatilho mental da urgência. Quem já foi comprar um apartamento ou alugar um apartamento deve ter ouvido do corretor que tinha uma outra pessoa interessada que deveria fazer uma proposta até amanhã ou até depois de amanhã. Então, isso é fazer com que você acelere o seu processo de decisão ao te dar um deadline, né? Ao você ter um senso de urgência. Isso também se usa muito no varejo, quando você dá um prazo, né? Assim, diz, olha, essa promoção acaba hoje. Só tal. Hoje, né? Últimas unidades. Exato, que aí é o gatilho da escassez, né? Tem poucos e tal. E o livro, está complementando, né? O livro também traz isso. E ele traz esse gatilho mental da urgência, até fazendo um paralelo com o medo, né? O ser humano, querendo ou não, até por esse cérebro reptiliano, ele precisa ter controle. E aí, quando ele sente que não tem controle, ele entra num nível de ansiedade. E aí, justamente, esses gatilhos de última oportunidade, não perca essa chance, ele justamente acaba ativando esse gatilho aí da ansiedade, que a pessoa precisa, de fato, ter o controle a todo custo, e aí ele toma a decisão mais rápido. Então, é justamente esse ponto cerebral ali, né, da neurociência que esbarra nesse gatilho mental de urgência e escassez. E a ideia do gatilho mental, assim, se você usar palavras ou cenas ou termos, as pessoas vão agir, mas tem um motivo por trás, né? Por que o gatilho da urgência ele funciona, em geral, porque o nosso cérebro reptiliano não quer perder, né? A sensação de perder é muito ruim. A gente não foi feito para perder, porque a gente nasceu num mundo de escassez e se você perdesse, não sabia quando ia ter de novo, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo muito diferente do mundo em que o ser humano, o Homo sapiens, foi criado e tal. Outros gatilhos que a gente quero tratar aqui para voltar para o livro por exemplo, o gatilho da prova social. O ser humano é um animal muito frágil, que só deu certo, entre outros motivos, porque vive em comunidade, né? Vive com outros seres humanos. E o fato de a gente ser um animal social que precisa estar em sociedade para conseguir ser bem-sucedido, para conseguir sobreviver, faz com que a gente tenda a seguir
as outras pessoas. E aí ele fala disso aqui em pelo menos 2 pontos, que é o ser humano tender a ser empático, né, se colocar no lugar do outro. Então, se outras pessoas disseram que fazem, você fala, pô, então talvez eu faça também. E a vontade de criar comunidades e de sentir que faz parte de algo maior do que você mesmo, né? Exato, e a Apple faz isso muito bem, né? Ele até cita a Apple porque é de fato um bom exemplo de comunidade, né? A Apple criou essa sensação de pertencimento que agora todos os consumidores da Apple, elas, de fato, dificilmente elas trocam de marca porque elas se sentem parte aí da comunidade Apple, né? Elas fazem parte aí desse clã que tem produtos da Apple, se sente super identificado ali com todo mundo que tem iPhone, que tem algum produto Apple mesmo. Então, é essa questão de se sentir fazendo parte, e muito disso também, que aí junta justamente essa questão de querer controlar, de escassez, essa ansiedade, com também pertencimento, é o que a gente fala de pessoas, o clã cool, né? Que são poucas pessoas que têm oportunidade. Então, não perca essa chance, ou que você, de fato, precisa de um convite para participar. No começo do Facebook era muito assim, né? Você precisava ser convidado para participar. E aí isso fez, de fato, com que a plataforma até se popularizasse, porque todo mundo queria fazer parte disso. Então tem também essa questão de fazer parte de um clã, mas um clã seleto. Então também é uma parte ali que mexe muito com o cérebro da gente, que mexe muito com o ser humano, de querer fazer parte daquilo seleto, de querer se sentir especial, se sentir importante. Então, tem essa questão também de pertencimento, de empatia, mas também de se sentir importante. Então, também é um ponto bem legal que muitas marcas trabalham justamente nesse quesito de luxo, marcas ali mais gourmetizadas, como a gente estava falando, elas trabalham muito com esse aspecto ali de clã seleto. Exatamente. Eu ouvi em algum momento que faz parte da estratégia de marketing das marcas de luxo, de, em alguns momentos, colocar ou fazer um acordo com uma personalidade para que ela use aquele produto. Porque aí a ideia é que se aquela pessoa usa aquele produto é para mim, ou eu vou ficar no mesmo patamar daquela pessoa, né? Eu uso uma bolsa, sei lá, que Michelle Obama usa, eu uso uma bolsa que alguém muito famoso e muito apreciado usa. Essa é uma das formas, né, de você usar o gatilho aí que está incluído na prova social, mas a forma mais básica é usar depoimentos, né? Isso numa landing page padrão, você coloca ali depoimentos de algumas pessoas que usaram seu produto ou serviço e ficaram satisfeitas. Isso tende a fazer outras pessoas também se sentirem confortáveis. E se você, em alguns momentos, essa prova social vira um número, em que você fala que já foram mais de 1.000 empresas atendidas, já foram mais que 60 mil alunos formados, enfim, quando você dá esse número, faz parecer, ou você prova, na verdade, de que outras pessoas, muitas outras pessoas já estiveram com você e foram bem-sucedidas. Isso é mais uma aplicação que também, de novo, no mundo digital a gente tem usado cada vez mais, até porque conseguir uma prova social no ambiente digital é relativamente mais fácil do que em outros ambientes, né, Fê? Exatamente. E você estava falando de prova social, me fez lembrar de uma coisa também. Os famosos reviews e tutoriais, né? Isso também é um negócio que pode ser facilmente usado também, porque quando a gente tem um passo a passo para alguma coisa, quando tem alguém ensinando a gente a ordem de utilização, isso diminui a ansiedade também. E aí, de novo, né, traz para a gente essa questão, essa sensação de ritual, de fato de controle. Então isso também ajuda muito no processo de decisão. Então por isso que a gente vê também tanto o tutorial de produto, o review de produto mostrando como usa. Então isso também é um negócio muito legal. Além da prova social, dá até para juntar os dois, né? A prova social, alguém dizendo como o produto é incrível e ainda ensinando como usa, né? Com passo a passo. Isso também é um negócio muito legal de se fazer. Exatamente, você falou de ritual aí, que é outra coisa que o autor fala, né? Ele fala em 2 momentos. Quando fala de marcas como religião, de você se sentir parte de um clã ali, de um grupo, né? E aí, apesar de ele dizer que a marca, a logo, né, tem perdido força, mas você precisa de alguns símbolos que façam os outros as pessoas se sentirem parte de um mesmo grupo. Ele faz um paralelo com religião. E depois ele fala dos rituais. O exemplo que ele dá é um exemplo que eu não conheci lendo o livro
de que a ideia de colocar um limão numa cerveja Corona foi de um garçom que queria vender mais cerveja, e isso pegou e passou a ser um grande diferencial de Corona, né? Nunca vi ninguém usando limão para tomar outra cerveja, mas com Corona isso é comum. Essa história é incrível, essa história é incrível. Foi ideia de um barman, de fato, e foi, na verdade, uma aposta que ele fez com os outros funcionários do bar, para ver se as pessoas iam entrar na onda, iam achar legal e iam começar a repetir essa ação. E, de fato, estourou, né? Corona, é dificilmente você pensar na Corona sem pensar no limãozinho ali na garrafa. E, inclusive, estourou um diferencial frente às outras cervejas, né? Que poderiam, né, ter ali um paladar talvez mais popular do que a Corona, mas de fato estourou essa ideia do limãozinho. E eu acho que essa ideia do ritual, né, de criar um ritual que diferencia a sua marca da outra, é o que, de novo, a Apple faz muito bem, o unboxing da Apple, né, você tirar o produto da caixa e tal. Primeira vez que eu comprei um MacBook, eu comprei numa loja da Apple e tal. Óbvio, eu não comprei online, né, comprei na loja da Apple, então aqui, abri o ritual, parecia que o vendedor estava, sabe, tirando um bebê do berço, assim, todo cuidado e tal. Para você ver que a experiência vem desde aí, né? A experiência que a marca cria vem desde esse momento, e o quanto é importante essa experiência, né? Exatamente. E o outro, acho que para quem vende serviço, assim, você criar a forma como o onboard acontece, né, para a pessoa sentir que está entrando, assim, um ritual de entrada, para o seleto grupo de seus clientes, enfim, eu acho que a gente pensar isso, né, criar rituais, o ser humano é um animal simbólico, talvez um dos poucos animais que realmente dê significado a coisas que, do ponto de vista objetivo, não tem significado nenhum, né? Então, a gente entender isso, saber usar isso na marca, nas comunicações de marca, né, no branding, quando a gente fala na marca fica estranho, mas quando a gente fala no branding, faz sentido, né? É importante. É isso, experiência, de fato, ela faz toda a diferença ali para o consumidor. E você comentou por cima a história do logo, é uma história legal para detalhar, né? Essas pesquisas do livro, que o livro mostra, inclusive, ressaltou que muitas vezes as pessoas consomem mais um produto quando você faz uma referência a ele, não tão clara, do que quando você mostra o logo, né? E ele conta exatamente uma história da Marlboro, numa época que tinha sido proibidos os anúncios ali de cigarro, e a Marlboro fez toda uma climatização nos bares, então criou ali um ambiente country, com cores do vermelho Marlboro, e não tinha o logo da Marlboro em lugar nenhum, e mesmo assim aumentou o consumo do Marlboro. Então, muitas vezes essa experiência e essa essência, essa referência da marca acaba valendo muito mais, incentivando, né, inconscientemente o consumo do que o próprio logo. E aí a gente traz muito um viés um pouco até popular e que as pessoas, na verdade, é bem controverso de falar, que é a mensagem subliminar, né? Normalmente as pessoas lembram muito do Jequiti com aquele logo aparecendo, mas nem é só isso, né? Desde quando você entra numa loja, normalmente as lojas de roupa, mesa e banho fazem muito isso, que você entra, tem aquele cheirinho diferente no ar, aquilo lá já é uma mensagem subliminar, né? Porque quando você sente aquele odor, você inconscientemente remete à loja. Então, existem várias técnicas, daí uma delas é essa, e está muito ligada com a experiência que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que é, de fato, né? Envolver o consumidor, criar essa experiência para que ele tenha essa referência da tua marca, independente do logo estar à mostra ou não. Então, é muito nesses pequenos detalhes, né? Um paralelo aí com a questão do cheiro, um dos meus primeiros trabalhos na área de publicidade foi numa agência chamada Propeg. E na recepção da Propeg tinha um aromatizador de ambientes, que era sempre o mesmo cheiro. E até hoje, quando eu sinto aquele cheiro, eu lembro da Propeg, assim. Uma loja que eu acho que tem isso é a Trousseau, que eu acho que tem uma fragrância específica da Trousseau, eu acho que é específica. Também. Normalmente, cama, mesa e banho faz muito isso, né? Tem aquele aromatizador, eles vendem água de lençol, e justamente essa técnica. Exato. E aí também acaba sendo um marcador somático também, né? Algo que faz a pessoa associar aquela fragrância, associar a marca, associar um bom momento e tudo mais. E isso, a mensagem subliminar, pegando um outro ponto do livro,
está ligado a contextualizar o seu produto ou o conceito do seu produto na vida da pessoa, né? O livro traz o exemplo de que merchandising são mais efetivos do que anúncios puros e simples, trazendo o caso lá do American Idol, em que a marca que aparecia mais vezes, né, em momentos adequados, digamos assim, essa marca era a Coca-Cola aparecia na mesa dos jurados, os jurados bebiam Coca-Cola, e comparado com a marca que teve mais inserções de anúncios, que foi a Ford, a marca que teve maior lembrança pelos consumidores foi a Coca-Cola e não a Ford. Eles atribuem isso ao fato da contextualização. Na conversa que eu tive com o Fê, fiz um paralelo com tanto influenciadores, quando bem feitos, mas especialmente com o uso de anúncios nativos. Você aparecer de uma forma mais contextualizada, que é a oferta dos anúncios nativos, tende a fazer você ser mais lembrado do que o anúncio puro e simples, né, Fê? Exatamente. É muito isso de às vezes você não fazer a propaganda com cara de propaganda, mas mostrar que aquele produto está inserido no dia a dia, né? Então, assim como o American Idol fez com a Coca-Cola, onde os jurados bebiam, nem falavam sobre a Coca-Cola, mas apareciam os jurados tomando a Coca-Cola durante a apresentação ali dos candidatos, você usar a Native Ads, que é justamente esses conteúdos, esses anúncios sem cara de anúncio, no meio ali do lazer, enquanto a pessoa está lendo algum conteúdo, alguma notícia, ele acaba também entrando nessa contextualização, né? E provavelmente vai ter um retorno muito melhor e inconsciente. Às vezes a pessoa nem percebeu ali que consumiu o teu anúncio e esse recall ali do anúncio se torna muito mais efetivo. Então, de fato, tem esse viés de mensagem subliminar ali, mas na verdade é contextualização de produtos. E ele cita isso até em filme, assim, Top Gun com Ray-Ban, que de fato teve ali um crescimento enorme de venda de Ray-Ban só por conta do personagem principal estar usando um Ray-Ban, né? Nem obrigatoriamente falando do óculos, mas só de estar ali utilizando e trajando o óculos, o negócio já cresceu. Então, e entra muito aquilo também que a gente estava falando do neurônio espelho, né? As pessoas veem alguém usando aquilo, vê aquele negócio incorporado no dia a dia e querem usar também. Inconscientemente ativa esse gatilho de empatia, de querer usar. E aí, quando eu falei de influenciadores, eu acho que o uso do influenciador pode servir para 3 coisas. Acho que na maior parte das vezes, o contratante, o anunciante, está olhando para o influenciador como um canal de comunicação, ou seja, como alguém que vai impactar 5 milhões, 10 milhões, 100, 50 milhões de pessoas. Como volume de seguidor, né? Exatamente. Alcance. Acho que isso é bom ou não, mas enfim, não é a única coisa. Ainda que seja a principal, não é a última coisa. Porque o influenciador também é alguém que dá uma chancela. Então, quando a prova social. Exatamente, prova social e de autoridade em alguns momentos, né? Quando alguém é referência, pegando assim, Isa com sala online, uma mulher negra que anuncia sala online, ela além não é prova social, porque é uma mulher negra e aí tem um processo empático, como também é uma referência, assim, é uma mulher negra que é referência para outras mulheres negras. Então, tem essa chancela de você mostrar o produto contextualizado na vida de alguém que é referência para outras pessoas. E tem a parte da capacidade de criar mesmo, né? Um influenciador que conhece seu público, ele também é um creator, é alguém que sabe criar a mensagem para ter o maior impacto possível naquele público. Então, eu acho que... de conteúdo, né? Ele basicamente ele ajuda as marcas a criarem esse conteúdo de divulgação também, né? Não só divulgar para o público dele, mas um conteúdo que possa ter, inclusive, os gatilhos que a gente está comentando. Pois é, exatamente, Fê. O papo tá bom, mas a gente está chegando nos 40 minutos, que foi o tempo que a gente mais ou menos pensou para esse primeiro episódio. E tem mais um ponto que a gente queria falar antes de encerrar, que é o autor termina dizendo que neuromarketing é o futuro do marketing, e eu acho que a coisa se provou, mas de outro jeito, né? A gente usa muito neuromarketing hoje, mas não porque a gente faz muitas pesquisas usando ressonância magnética, mas sim porque a gente conseguiu, através das ferramentas digitais, capturar muita informação sobre hábitos de consumo e, a partir daí, projetar o que as pessoas estão pensando, qual é a maior tendência, qual a maior propensão, e eu acho que toda a mídia programática, mais especificamente as plataformas de redes sociais, são excelentes exemplos de que a coleta de dados, de ações, pequenas ações do usuário, ao longo de um tempo relativamente grande,
faz com que você saiba muito sobre esse usuário a ponto de aumentar a sua capacidade de influenciar o comportamento deste usuário, né? É exatamente isso, né? Hoje a gente já vê o poder ali de algumas plataformas, alguns veículos, de ter audiências, né, extremamente customizadas. É justamente proveniente disso, de analisar esse comportamento do consumidor nas redes. E não só, desculpa, não só nas redes, como nos próprios sites, né? Então a gente tem hoje várias plataformas e ferramentas também de headmap que a gente pode ver qual que é o comportamento do consumidor dentro do nosso site. Então tudo isso, por mais que a gente não tenha ali ressonância magnética estudando o cérebro, entendendo ali quais são as áreas do cérebro que estão sendo ali ativadas, a gente consegue entender o que o usuário está fazendo e no que ele está se interessando. Então é um caminho talvez mais barato, mais viável do neuromarketing, neurociência, mas que ajuda a gente no dia a dia a fazer uma publicidade cada vez mais segmentada, né? A gente consegue de fato direcionar ali para o público certo o produto certo, né? Então é muito através dessa análise de comportamento, esses dados ali que a gente tem hoje acesso com muito mais facilidade. Pois é, assim, todo sistema tem um input, um processamento e um output, né? No livro, o que o autor, pelo menos o que eu entendi da visão dele, e olha que a minha edição é de 2018, o que eu entendi da visão dele é que a gente ia conseguir olhar o processamento, ou seja, eu mostro, por exemplo, um anúncio para alguém e vejo no cérebro como é que o cérebro se comporta e a partir daí eu posso agir. Mas o que a gente viu é que a tese que ganhou é que eu pego vários pequenos outputs. Então, você falou das ferramentas de mapa de calor, de heatmap. Eu posso acompanhar o movimento do cursor do mouse, eu posso colocar uma câmera numa amostragem de pessoas e ver como o olho se movimenta, ou eu posso ver em quais conteúdos a pessoa passa mais tempo olhando, porque a tela ficou parada ali, enfim. Então, nesse mundo de Big Data, a gente poder coletar muitos pequenos outputs, depois processar tudo isso e chegar em alguns insights, né, em algumas conclusões, é o que venceu, né? A gente não precisa ver o processamento no cérebro, a gente pode capturar os pequenos outputs que esse processamento gera e, a partir daí, chegar em conclusões, né? Exatamente, e diversas conclusões, né? Até tempo de visualização de vídeo, que hoje a gente tem fácil no YouTube, ali, ver a porcentagem de visualização, também traz muitos insights pra gente, né? Quando a gente vê que tem um número muito grande de pessoas que param de assistir o vídeo no mesmo ponto, alguma coisa está estranha, ou uma edição, ou alguma imagem ali que está causando repulsa inconscientemente no consumidor. Então tem muito insight que dá pra gente ter hoje, sem precisar usar essa técnica, né, raiz ali, da neurociência, que é analisar o cérebro com ressonância magnética. Hoje a gente tem muita informação que dá para fazer esse paralelo ali com o neuromarketing e usar isso a nosso favor da publicidade, né? Obviamente que no lado bom da força, que é justamente segmentar o anúncio certo para a pessoa certa e fazer, de fato, um consumo até mais consciente, né? Que a pessoa, de fato, consiga ter acesso ao produto que, de fato, ela necessita. E, curiosamente, é mais barato hoje coletar informações de 2 milhões de pessoas do que fazer pesquisa nesse padrão de neurociência com 2 mil, né? Esse mundo de Big Data, em que a gente não só consegue extrair os dados, mas consegue armazenar e processar dados com um custo muito baixo, permite que a gente faça esse tipo de coisa, tenha ali, ao invés de trabalhar com uma amostragem de X mil pessoas, a gente trabalha com todo o universo de milhões de pessoas. Obviamente que uma coisa não substitui a outra, né? Você tem ganhos numa análise como essa, em que você vai olhar... E até geolocalizado, né? Vamos combinar que também tem a possibilidade de fazer pesquisa geolocalizada aqui na parte ali da pesquisa mais raiz, e fica até mais difícil. Hoje em dia você consegue segmentar ou só Brasil, ou só uma cidade, ou às vezes só um raio, ou às vezes fora do Brasil, com muito menos verba e com um volume de pessoas muito maior, né? Isso que você falou, não é uma amostragem, é um volume, o universo inteiro da internet. Pois é. E no mundo que a gente vive hoje, assim, a gente consegue ver Meta, Google, Amazon, entre outras ferramentas muito boas nisso, em coletar esses pequenos outputs, né, esses rastros digitais, analisá-los e, a partir daí, agrupar as pessoas, criar os clusters, né, as segmentações. Num mundo pós-cookie, em que os dados das próprias marcas são muito importantes, as marcas terem essa habilidade de fazer gestão de audiência, de saber quais critérios... Primeiro, assim, você
entender que precisa capturar os outputs no seu site, no seu aplicativo, em toda a sua publicidade digital e interação com o seu e-mail e tudo mais. Segundo, pensar em quais modelos você vai criar para entender que aquele usuário dali tem maior propensão de comprar agora ou não, deve se interessar mais pelo produto A do que pelo produto B. Então, isso não é magia, é tecnologia, né? Lembrando aí um bordão da década de 90, eu acho. As marcas, essa habilidade precisa estar nas marcas para que a gente possa usar a neurociência desse mundo Big Data, né? Em que a gente captura muitos dados, e esses dados são os rastros, ou seja, os pequenos outputs que todo mundo vai deixando, mas isso naturalmente não vira um cluster, isso naturalmente não vira um insight de produto, não vira uma sugestão estratégica. Você precisa processar, analisar, a partir daí propor, discutir, e aí sim isso vai virar uma ação, isso vai virar um grupo, um cluster, que pode ser ativado numa campanha, por exemplo, né? Exatamente. É essa que é a chave do negócio, né? Não basta só capturar os dados. Você precisa, de fato, analisar e tomar uma ação a partir deles. Mas os dados, eles estão aí para serem usados. Eu acho que a gente está, como você mesmo falou, na magia e tecnologia, a gente está bem avançado nesse ponto. Cada dia que passa, tem aí uma possibilidade a mais dentro desse mundo, principalmente online, que a gente vive, que a gente trabalha, e que a gente consome, que a gente também é consumidor diário aí desse mundo online. Então tem muita possibilidade. Então tem muita coisa legal aí pela frente para ser feita. E obviamente que a gente está aqui para ajudar também. Então a Zygon está aqui super para ajudar também nesse quesito. Total. E a gente está chegando ao fim. Eu gostei do episódio, gostei. Teve barulho de bicho, teve barulho de obra. Talvez aí a vida de home office. Talvez o editor consiga tirar uma parte desse barulho aí, mas se não conseguir também, eu achei que o conteúdo foi maravilhoso. A ideia não, o que nós vamos fazer é, ao longo do ano, discutir os principais livros sobre neuromarketing ou neurociência aplicada ao marketing e sempre fazer contextualizações com casos reais aí, né, para que isso deixe de parecer algo de um falastrão, né, ou algo muito distante, algo parece que é um guru que sabe fazer. Intangível, né? Não é um negócio intangível, é um negócio concreto, não é nada abstrato, dá para aplicar no dia a dia, né? Exatamente. Então, esse é o nosso papel. Muito obrigado. Quer se despedir, Fê? Eu quero agradecer, pedir desculpas pelo barulho da obra, barulho de cachorro, mas tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, que seja só o primeiro de vários. E é isso, gente. Prazer. Muito obrigada, Lu, pela iniciativa, pela oportunidade. E é isso, tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, gente. Esse foi o primeiríssimo episódio do Clube do Livro da Zygon, nosso podcast mensal. E é isso, até a próxima. Vamos lá, valeu, tamo junto.